Olá, começa agora o seu Planeta Amazônia. Hoje você vai conhecer o trabalho do projeto Pirada, que estuda a genética, o manejo e a conservação dos grandes bagres migradores na Amazônia. Confira! Na imensidão dos rios amazônicos, vivem espécies de bagres migradores. Eles são conhecidos pelo tamanho, um dos maiores entre os peixes lisos da região, e cumprem um papel importante para o equilíbrio do ecossistema local, pois atuam como balizadores nas águas amazônicas. Estudos científicos apontam que alguns destes bagres realizam uma das maiores migrações para peixes de água doce do mundo. Para completar seu ciclo de vida, eles percorrem cerca de 5.000 quilômetros na Amazônia, partindo do estuário amazônico no estado do Pará até regiões dos Andes, no Peru. Para entender o ciclo de vida desses peixes, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia realiza, por meio do projeto Pirada, um estudo científico que visa caracterizar e identificar os estoques pesqueiros a partir da sequência de DNA. O projeto Pirada é um projeto de pesquisa com a genética dos bagres, os bagres migradores. E esse trabalho, a partir do DNA, a gente tenta entender o ciclo de vida deles ao longo da Amazônia. Que eles são bagres que migram desde as cabeceiras, que fica lá em outros países amazônicos, como o Peru, a Colômbia, a Venezuela, até o estuário que fica no Pará. O termo pirada corresponde à junção do nome de 3 espécies de bagres migradores estudados neste projeto. A gente tem um foco principal de 3 espécies de peixes, que foi por isso que a gente colocou esse nome de pirada, que é a piramutaba, piraíba e a dourada. Então, pira é de piramutaba e piraíba e ada é de dourada. E aí, esses são os peixes mais comercializados na Amazônia, são os de maior importância econômica e são os que têm maior quantidade também. Durante a década de 70, a abertura de novas rotas de transporte, a criação de incentivos para a abertura de frigoríficos e a ampliação da frota pesqueira intensificaram a captura dos bagres na região do estuário amazônico, resultando assim na extinção de algumas espécies. Muitos em alguns locais já estão já desaparecendo por causa da pesca, Algumas espécies como a piraíba já estão em estado de que é muito difícil de se encontrar, principalmente aqueles exemplares já grandes, porque na literatura você sabe que eles têm se registrado que ela chegou até 2,80 metros. Só que hoje em dia você não encontra um peixe desse tamanho, já é mais difícil, porque a pesca já digamos, eliminou os indivíduos maiores, Mas ao longo da calha principal dos Solimões Amazonas, esses peixes são muito comercializados e principalmente na época em que eles começam a migrar para reproduzir, que é a partir de julho, agora nesse mês que vai entrando. Então eles vão subindo o rio desde lá de Belém, vão subindo até as cabeceiras. E são nessas cabeceiras, nas calhas dos rios Solimões, Madeira, Juruá e Purus, que a atividade pesqueira dos grandes bagres migradores está mais presente. Portanto, é o lugar ideal para a coleta de amostras do peixe para começar a pesquisa. A gente tem uma amostragem, uma estratégia de coleta ao longo desse trajeto deles. Então tem pontos na calha principal, que são em algumas cidades, que a gente coleta em desembarques pesqueiros, das cidades. Então a gente tem como pontos principais na calha Belém, Santarém, Manaus, aí Tefé e Tabatinga, por exemplo, aqui no Brasil. E aí fora do Brasil a gente tem ainda em Iquitos, que é no Peru, que ainda é na calha principal. E aí a gente tem também coletas em outros rios, como o Rio Madeira, o Rio Japurá, o Purus, o Içá, Todos esses rios a gente tenta coletar. E sempre buscando coletar nos portos de desembarque, porque o nosso foco é estudar a genética desses peixes que estão sendo comercializados. Então é o que a população está consumindo, o que a população está comercializando.
Nos desembarques pesqueiros, é coletado um pedaço do tecido do peixe. Pode ser da carne, da nadadeira ou até do barbilhão. De qualquer parte, é possível obter o DNA para então comparar os peixes de diferentes locais coletados. O resultado dessa sequência de DNA coletados dos bagres migradores é a grande variabilidade genética, ou seja, mesmo sendo da mesma família, eles são diferentes uns dos outros. Eles têm uma variabilidade genética muito grande, que não é que tenha muitos indivíduos, mas que eles são bastante diferentes uns dos outros. E isso significa que eles são bastante adaptáveis ao ambiente, ou seja, eles são perfeitos para estar realmente na Amazônia, porque a Amazônia é um ambiente com muitas mudanças. Tem período de seca, período de cheia, e principalmente nos últimos anos, né, que tem havido grandes secas, grandes cheias, e uma população de peixes que tem uma variabilidade genética grande, significa que eles têm capacidade de se adaptar a essas mudanças. Então, para a Amazônia, isso é muito bom. Para as espécies que estão aqui, é muito bom. O resultado de cada espécie estudada é diferente. Por exemplo, a dourada é o peixe assim, mais popular, mais comercializado, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Verifica-se assim que em alguns afluentes parece que elas se separam. Apesar de ser uma população só, parece que elas vão se separando ao longo dos afluentes. Já a piramutaba, ela é a que tem mais variabilidade genética, ou seja, tem mais indivíduos diferentes. E assim, o porquê dessas espécies terem variabilidade genética diferente, umas muito, outras poucas, isso vai em função da história desses peixes na Amazônia, né? da questão da evolução de cada espécie. E quanto às piraíbas? A piraíba capa preta, ela é de porte médio, ela não chega a ser tão grande. E a piraíba mesmo, ela chega a mais de 2 metros de comprimento, né? E dessas duas espécies, a piraíba capa preta, ela é a que está, digamos assim, tem menor variabilidade genética. E a diferença é muito grande entre eles. No próximo bloco, vamos acompanhar o estudo feito em laboratório para obter a sequência de DNA dos bagres. Nós voltamos já.